Olá, sou Sara Nascimento, psicóloga e psicopedagoga. Hoje iremos conversar sobre educar com autoridade. A educação dos filhos e o modo como ela é aplicada é extremamente importante para o desenvolvimento ao longo da vida. Definirá muito do caráter na fase adulta. Embora não exista um manual que explique como ser bons pais, há critérios gerais válidos para essa criação. Uma delas é a autoridade que os pais precisam exercer dentro das suas funções parentais. O conceito de autoridade mudou muito com o passar do tempo. Antigamente era exercida de outra forma. Em geral, o filho obedecia porque simplesmente tinha que fazê-lo, sem compreender o porquê. Era um modelo de autoritarismo baseado no castigo, em que se respeitava por temor às consequências, por exemplo, os castigos, as punições corporais. Já na atualidade, vem ocorrendo um movimento contrário à falta de limites. A sociedade contemporânea enfrenta uma crise na autoridade, em que muitos pais e ou responsáveis não conseguem exercer a autoridade que lhe é própria pela hierarquia dentro da dinâmica familiar. Impor limites exige um esforço importante dos adultos. Alguns pais, exaustos com as atividades diárias, como trabalho, acabam cedendo à vontade dos filhos. Também, o medo de serem rejeitados os leva muitas vezes à permissividade. Esse medo tem como base a ideia de que uma criança seria feliz sem limites. É comprovado que crianças que satisfazem livremente as suas vontades e desejos não serão felizes. Viverão constantemente angustiadas, não encontrando nenhum impedimento que a proteja de si mesma e do mundo exterior. É esperado que as crianças desobedeçam os limites, mas isso elas fazem de forma inconsciente. Essa recusa esconde a procura por eles. Por isso, a autoridade é uma prova de amor e não de desamor. Um dos principais desafios aos pais é encontrar o equilíbrio entre educar com autoridade e não com autoritarismo. Esses são conceitos muito diferentes. Enquanto o primeiro pode ser entendido como o poder de impor limites necessários para a convivência em sociedade, o segundo é um exagero desse poder, realizado pela imposição de ideias, sem a possibilidade de contraposição. São os limites que dão estabilidade ao ser humano. A falta deles poderá gerar consequências na construção da personalidade, formando pessoas ansiosas, frustradas, inseguras. Por exemplo, usar os outros segundo a sua conveniência, não assumir responsabilidades, pensar que o dinheiro pode resolver tudo. Em casos mais extremos, poderão demonstrar comportamentos de risco, como abuso de drogas. Ao sustentar a autoridade, os pais propiciam que, um dia, seus filhos possam exercer o mesmo papel, transmitindo o valor da responsabilidade e do compromisso. A autoridade está fortemente ligada à transmissão de uma geração a outra. E por isso é o canal que se transmite os valores. A dificuldade em pôr limites pode ter origem nas questões transgeracionais, relacionadas à história dos genitores. É preciso então que superem as suas próprias resistências internas para uma atuação com convicção de que essa autoridade é legítima, tendo firmeza e consistência. Muitos pais acabam não exercendo autoridade também pelo medo de estarem sendo muito agressivos com seus filhos. Esse medo, no entanto, é perigoso, pois propicia aos pais uma imagem negativa da sua agressividade, de forma que inibem ela totalmente. Contudo, é importante lembrarmos que todos somos humanos e muitas vezes os pais sentirão raiva de seus filhos. Esse é um sentimento legítimo e, quando demonstrado de forma saudável, a criança compreenderá que seus pais são como elas, sensíveis a todo tipo de sentimentos. Para ensinar sobre respeito, é preciso que seja mútuo entre pais e filhos. O diálogo é uma peça-chave, por exemplo, analisando o conjunto, o porquê das normas. Contudo, fazendo eles perceberem que elas não são negociáveis. É importante que os cuidadores exerçam autoridade com afeto e proximidade, dedicando tempo e atenção aos filhos.
Quando estes sentem amor dos pais, estarão mais dispostos a aceitar a autoridade como orientação para a vida. É um mito que a vida familiar deve se desenrolar apenas em clima de bom humor e tranquilidade. Essa fantasia é sedutora e muito desejada, porém é irreal. Conflitos são inevitáveis pelo simples fato de que as crianças em algum momento vão se opor de limites. E esse enfrentamento propicia o fortalecimento da sua personalidade. Uma criança pequena, estando em fase de desenvolvimento, tem muitas atitudes baseadas no instinto e impulsividade. E é através da autoridade que ela se tornará cada vez mais apta a viver em sociedade, de forma saudável e respeitosa. Espero que tenham gostado. Se gostou, compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau!